Salmo 133. E ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus nos ajude a fazer com que a sua palavra chegue ao nosso coração, não apenas aos nossos ouvidos, mas venha para dentro de nós e faça parte de toda a nossa história. Amém. Vamos nos sentar. Nós temos como uma das marcas da igreja protestante o uso da música, que nos ajuda muito a solidificar as nossas doutrinas, a cantar a palavra de Deus. Por isso que a igreja protestante em qualquer lugar do mundo é uma igreja que aprecia, gosta do canto, gosta da música, porque faz parte da história, faz parte da proclamação do Evangelho. Nós guardamos hinos, guardamos cânticos, e certamente você deve se lembrar de alguns da sua infância. Talvez algumas músicas que eram cantadas lá no seu ambiente familiar, dos tempos antigos, com os seus avós, com as pessoas que faziam parte do seu hall de amigos. Talvez em alguma viagem, alguma delas destacava mais, para cantar então, de fato, a manifestação da nossa fé em todo o tempo. Isso não é uma coisa inédita, ou é uma coisa que vem a partir do período da reforma em si, mas é algo que vem da história bíblica, da história do povo de Deus, um povo extremamente cantor, em todas as suas festas, em todos os seus encontros. E estes salmos que nós encontramos a partir do 120 até o 134, fazem parte de um grupo especial chamado os Cânticos de Romagem, Cântico de Romaria, Cântico dos Degraus, conforme que você tem aí no início do Salmo, quando então manifesta ali o título de cada um deles. Mas ajudava o povo a expressar a fé. E de fato é assim que acontece, porque as gerações são marcadas por música. Se nós pensarmos como é que isso aí identificou várias partes da nossa história, há um tempo atrás, nós nos lembrávamos de uma canção em que Geraldo Vandré fazia com que os jovens saíssem à rua por motivação política. Hoje, quem sabe os jovens de hoje estejam ouvindo Jennifer. Não vá atrás, é uma porcaria de música. Mas talvez seja aquilo que marque a geração. Quando chegar mais lá na frente, no meu tempo, quando eu era jovem, era esse tipo de música. O que é que tem marcado o seu coração? O que é que tem sido a expressão do cântico do seu coração que as pessoas ao seu redor podem cantar também? Estes cânticos de romagem simbolizavam a peregrinação do povo, que pelo menos em uma das grandes festas do povo de Israel precisava chegar em Jerusalém. E eles se encontravam no meio do caminho, nas suas peregrinações, com outras pessoas, cruzavam os caminhos, talvez nem mesmo conhecidos uns dos outros, mas os cânticos eram conhecidos. E eles então faziam com que a expressão da caminhada, do cansaço da viagem fosse atenuado, porque eles estavam colocando seus louvores a Deus. Mas se você depois for olhar cada um destes salmos, vai perceber também momentos de tristeza sendo cantados, momentos de alegria, momentos de depressão, momentos de regozijo, momentos de confissão de pecados, momentos de celebração pelo perdão de Deus. Cada um dos salmos tem uma história especial. Mas o resumo de todos eles é falar a respeito da busca de Deus em meio a qualquer circunstância. E quando nós olhamos para estes salmos, nós pensamos na nossa realidade também, porque a nossa vida é uma vida de peregrinação. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada até chegarmos a Jerusalém celestial. A nossa jornada é também composta de outros peregrinos que estão ao nosso lado. Alguns deles compartilham da mesma fé, outros não. Mas certamente aqueles que estão ao nosso redor estão percebendo em nós qual é o tipo de canção que a nossa vida faz. Qual é o cântico que nós entoamos. E isso não precisa ter necessariamente música para ser cantada. Mas a nossa vida acaba se tornando uma canção. E qual é o tipo de canção que nós estamos mostrando como sendo testemunho da nossa fé? Essa então é a preocupação de cada um destes salmos. Mostrando como é que Deus nos fortalece, como é que Deus nos anima. E agora de uma forma muito especial, mostrando as bênçãos de Deus sobre a união. Quantas vezes nós já lemos este salmo
e pensamos muito mais na expressão deste primeiro versículo. Mas a verdade daquilo que ele traz enfoca exatamente isso. Quanto Deus nos abençoa pela vida em união. E é isso que nós queremos pensar nessa manhã. Há uma história de origem judaica que conta a respeito de dois irmãos, um casado e um solteiro, e eles se tornam sócios na compra de uma fazenda, na produção de cereais, na produção agrícola. E à medida que o negócio vai se desenvolvendo, a produção vai então crescendo. Aquele que é casado chega um dia e começa a pensar, bem, meu irmão é solteiro, não tem filhos, não tem como se sustentar, eu vou pegar parte da minha produção e vou dar para ele. Toda noite eu vou pegar um saco da minha colheita, dos cereais, e vou levar lá para o celeiro dele para que ele tenha seu mantimento garantido para o resto da vida. Do outro lado, o irmão solteiro pensava assim, não é justo nós produzirmos, termos tanto, meu irmão é casado, tem filhos, uma família grande, precisa sustentar os seus filhos, já sei o que eu vou fazer. Toda noite eu vou pegar um saco da minha produção de cereais e vou levar de madrugada lá para o celeiro dele, para que ele tenha como sustentar a sua casa. E os dois vão fazendo essa troca sem que um saiba do que o outro está fazendo. Só que eles se surpreendem porque olham sempre para dentro dos seus celeiros e o celeiro não diminui a quantidade. Até que no meio de uma madrugada, numa determinada noite, os dois se esbarram no meio do caminho e aí entendem o que um estava fazendo e o outro também, eles se abraçam e ali eles percebem o valor da expressão de uma união fraternal, porque como eu disse, uma história de origem judaica, em que eles sempre cantavam acerca da vida fraterna, de união em que Deus abençoa, e eles estavam vivendo isso sem perceber que o outro também se preocupava dessa forma. Nós não precisamos nos esconder uns dos outros para sermos bênção na vida das pessoas, mas ao contrário, aquilo que o Salmo nos mostra, fala a respeito de uma vida fraternal, de uma vida em união, uma vida de felicidade em que nós nos compartilhamos, nós nos fazemos assim. É um salmo que conta a história. O próprio texto fala que é um salmo de Davi, um cântico de Davi. Realça aqui a unidade, realça a harmonia, e isso ele enfatiza dizendo, deve ser sempre característica do povo de Deus. Se nós nos lembrarmos da entrada do povo na terra prometida, depois de tantos anos de cativeiro no Egito, depois da peregrinação pelo deserto, quando então eles chegam para entrar, tomar posse daquilo que Deus havia destinado a eles, eles precisavam compreender que a bênção de Deus haveria de vir sobre toda a nação, no sentido de que ainda que estivessem as tribos colocadas nos seus devidos lugares, essa fraternidade, essa união deveria prevalecer entre eles. Divisão das tribos acontece, os juízes começam a governar separadamente, começam a existir então confusão, controvérsia, contenda. Apenas alguns governam sobre todos, nós vamos ler a história ali de Sansão, de Jefté, de Samuel, que também é profeta, mas o final do texto de Juízes, o último versículo de Juízes diz assim que cada um fazia como bem entendia. Essa é a expressão com que termina o livro de Juízes. Conforme a sua cabeça, aquilo que achava mais reto. Portanto, não necessariamente aquilo que um entendia ser bom, o outro deveria entender também, e os conflitos vão surgindo. Não havia um lugar próprio, certo, de adoração, cada tribo com o seu. Depois da liderança de Samuel, o primeiro rei surge, que é então Saul. Até então poderia se considerar um tempo de equilíbrio dentro da nação, mas com a desobediência e a morte de Saul, o povo começa a entrar em guerra, que hoje nós chamaríamos de guerra civil, porque por um lado tem Davi, a tribo de Judá, por outro lado tem Esbozete, as outras 11 tribos, até que Davi consegue reunificar todo o reino, pela graça de Deus, organiza espiritualmente o povo, estabelece a função dos líderes religiosos, especialmente dos levitas, os sacerdotes continuam a trabalhar. Esse é o período histórico deste Salmo 133. A ideia em que ele gira, portanto, é pensar nesta união entre os irmãos,
E a união necessariamente implica em relacionamento, em santidade, em santificação. Não há como existir verdadeira união sem santidade diante de Deus. E esta santidade produz então confraternização, produz alegria, felicidade no ambiente que nós temos do povo de Deus servindo ao Senhor. Há 3 coisas que nós podemos lembrar em cada um destes versículos. E eu quero ajudar os irmãos a lembrarem deste salmo, pensando nas vezes em que você já fez tricô. Alguns talvez já sejam mais habilitados do que outros para isso. Mas serve como terapia ocupacional, distrai a mente, habilita as mãos. Quem ganha um presente fica satisfeito também, mas você lembra disso a partir desse texto do Salmo 133. Vamos ler todos juntos o primeiro versículo mais uma vez. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aquilo que o salmista está querendo falar é sobre comunhão. E ele inicia dizendo: a vida em união ela é boa, a vida em união ela é agradável. Quando nós pegamos o texto e trazemos para a sua língua original, no hebraico, a tradução mais exata, mais fiel, seria assim: veja como é bom e agradável que os irmãos se sentem à mesma mesa. Aí você diz, mas não tem a palavra mesa aqui. Não, na nossa tradução. Mas a ideia hebraica puxa para isso: sentar-se à mesma mesa. Talvez você venha de um ambiente em que antigamente o patriarca precisava se sentar primeiro na hora da refeição, depois todos os filhos. Enquanto ele não começasse a comer, ninguém podia comer. Depois que ele terminasse, todos deveriam encerrar. Eles saindo, todos sairiam. A mesa era o lugar da convivência familiar. A mesa é o lugar de encontro em que os filhos estariam juntos. As conversas mais sérias seriam ali ao redor da mesa. Hoje nós não conseguimos fazer mais isso. Os horários são tão diferentes, os compromissos, as responsabilidades de um e de outro são tão diversas, que não se consegue ter um ambiente ou um lugar dentro de casa em que a família está toda reunida, nem mesmo de madrugada, às vezes dá certo. Mas a ideia da mesa é a ideia do lugar da comunhão, da fraternidade, da vivência. A ponto de um dos salmos mais conhecidos de todos nós evidenciar isso também. E eu estou lembrando do Salmo 23. E no Salmo 23, o mesmo Davi chega um momento em que ele diz: preparas-me uma mesa. Na presença de quem? Dos meus adversários. Mas para que Davi chegue ao ponto de dizer que eu posso me sentar com os meus adversários à mesa e ali ter um ambiente de confraternização, um ambiente de harmonia, um ambiente de comunhão, ele inicia o salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem mesmo a capacidade de me sentar com aqueles com quem eu não tenho prazer nenhum e entender a graça de Deus agindo naquele momento e favorecer para um momento de comunhão. É isso que agora no Salmo 133 está sendo dito. Estar sentado à mesma mesa é sinal de comunhão, de fraternidade, ainda que seja com os inimigos. Porque se é a graça de Deus agindo em nosso coração, nós podemos partilhar disso e favorecer no sentido de que a comunhão pode de fato existir. Isso deve ser marca do povo de Deus. Pensar as coisas em comum, ter um coração em comum, vivenciar as experiências em comum. É disso que decorre a palavra comunhão. E quando nós olhamos para a carta, para o livro de Atos dos Apóstolos, que registra ali os primeiros momentos da vida da igreja cristã, várias ocasiões nós encontramos, era um só coração e uma só alma. Alma comum, coração comum. Isso podia ser então traduzido: eles tinham alma e coração vivendo em comunhão. Não interesses particulares querendo predominar em relação aos demais. Não os mimimis de hoje sentindo-se tão ofendidos porque alguém não gosta do seu ponto de vista ou da opinião que você emite. Viver em comunhão é viver intensamente a palavra de Deus e partilhando isso com quem está ao nosso redor, porque somos peregrinos numa caminhada
E enquanto esta caminhada não se encerra, nós estaremos juntos na jornada com os nossos irmãos. Para que isso de fato aconteça, para que se torne bom e agradável, é preciso então entender que estamos sentados à mesma mesa, estamos andando juntos, estamos vivendo unidos como irmãos. Versículo 2. Vamos ler todos juntos mais uma vez. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja a importância com que Davi faz uma lembrança, ou um símbolo daquilo que então identifica essa vida em união. O óleo era precioso demais, era usado pelos sacerdotes para a consagração dos líderes do povo, dos cargos principais do povo. Não era um óleo comum, não se comprava em qualquer comércio. Era alguma coisa trabalhada, feita especialmente para aquilo. Era um óleo raro, caro. E quando aqui diz que estava cobrindo totalmente Arão, não vem dizer apenas a respeito da gola, que nós sempre pensamos na gola aqui em cima da camisa, mas é até a ponta de baixo das vestes de Arão, é como se fosse a gola de baixo. Então, aquele óleo percorria o corpo inteiro de Arão. Essa é a simbologia, essa é a ideia que o Salmo traz. E até o pé da túnica. Mas como então gastar um óleo tão caro, tão raro, tão especial desta maneira? É como se eles dissessem, isso aqui fala sobre uma santa unção. E como nós encontramos em outras partes da Bíblia, em Êxodo capítulo 30, vai dizer que era um perfume composto segundo a arte de perfumista. Eu conheci um irmão uma vez, que ele, para tentar economizar com os seus perfumes em casa, resolveu comprar as essências. E ele comprou e mostrou para mim, olha, eu já comprei várias essências. Mas o que ele colocava de álcool naquela essência? Então da essência não sobrava nada do aroma, sobrava só o cheiro do álcool. Então quem encontrava com ele achava que ele era um grande bêbado. Não que queria estar melhor na sua aparência, no seu aroma. Não tinha, se alguém pudesse dizer assim, em termos de arte de perfumista, é zero. Não tinha nada dele. Esse aqui era completamente o contrário disso. Não era qualquer um que colocaria a mão. Era para dar a ideia de consagração. De consagração. Quando nós olhamos e procuramos ver no texto bíblico do que era composto esse óleo, a Bíblia fala assim que era composto de mirra, goma, resina odorífica, medicinal, produzido pela balsamo, bálsamo líquido aromático. Junto disso vinha canela aromática, uma árvore laurácea de casca odorífica, usada como especiaria, cálamo, planta que exalava um doce cheiro, isso tem no livro de Cantares, capítulo 4, vinha de terras longínquas, conforme Jeremias 6, podia ser da Arábia ou da Índia, está lá em Ezequiel 27, junta cássia, uma casca aromática semelhante à canela, empregada em medicina, vinha da Arábia ou da Índia também, conforme Ezequiel 27. E azeite de oliva, um óleo extraído de azeitonas ou de outras frutas, ou até mesmo de gorduras de certos animais. Alguns desses elementos nós não fazemos a menor ideia do que seja. Mas a raridade deles e a especiaria de cada um deles mostrava que, quando Davi se reporta a dizer que esta união promovida entre os irmãos da igreja é semelhante ao óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e até a gola de suas vestes, ele fala assim, há um aspecto de consagração que é fundamental para que isso então manifeste sobre nós também a graça de Deus. Não acontece vida em união por acidente, não acontece sem envolvimento, mas há um ato de consagração da minha vida a Deus, no qual eu também me disponho a me oferecer aos meus irmãos e fazer com que esta caminhada, essa jornada possa acontecer com alegria, com prazer. Mesmo nos dias difíceis, nos dias de choro, nos dias de abandono, eu me sinto fortalecido porque também outros irmãos buscam uma vida de consagração para, deste ato com Deus, me ajudarem
a levar até o fim a minha jornada. Comunhão, consagração. Versículo 3. Vamos ler juntos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Hermon ficava localizado ao norte de Israel. Marca a divisão geográfica entre Israel, o Líbano e a Síria. O monte que é visto de muitos lugares, a uma distância muito grande. E muito distante do sul, muito distante de Sião. Ao norte de Jerusalém é o monte mais alto que tem, alguns estimam de 2.800 até 3.000 metros acima do nível do mar. Há uma cadeia de montanhas de cerca de 32 quilômetros, então não é imperceptível, mas ao contrário, todos percebem aquela cadeia de montanhas, todos veem o Monte Hermon. São os mais altos da Palestina, são os mais vistosos daquela região. Nada na sua redondeza se destaca tanto quanto. E ao pé do Monte Hermon tem a nascente do Rio Jordão. No cume, durante todo o ano, sempre com neve. É uma região onde há muito orvalho. É uma região onde há água suficiente para abastecer toda aquela região. E quando agora Davi está falando a respeito do orvalho do Hermon que vai até Sião, ele está dizendo a respeito de uma questão geográfica em que todo judeu entenderia bem a figura, em dizer, dali do Hermon escorre água, orvalho, que vai também pelo Jordão para abastecer a região sul, que é desértica, que não tem nada. Então há uma ideia de compartilhamento que Davi está dizendo aqui. Daquele que tem bastante para aquele que não tem nada. Para aquele que tem com fartura, para aquele que tem escassez. Para aquele que pode dar e o que precisa receber. Compartilhamento. Davi está mostrando para as pessoas que a partir de uma ideia, de uma situação que qualquer criança que frequentasse a escola, principalmente da região sul, podia então bem ver, olha, nós vamos contar para vocês o que é que funciona, o que acontece lá no Monte Hermon. Eles entenderiam desde pequenos essa bênção da generosidade, do compartilhamento, e que dali de cima haveria de abastecer as pessoas que estariam lá embaixo. O deserto estaria sendo então abastecido e alimentado, porque ali na região de cima outros haveriam de dar. Davi está falando sobre isso, porque ele quer mostrar para as pessoas, através dos símbolos, que é muito possível qualquer judeu compreender a ideia, então, de nós estarmos vivendo em união e a graça de Deus se pousar sobre nós. Ele fala de geografia e ele fala de ritos sacerdotais, coisas que qualquer judeu poderia perceber e ver constantemente durante toda a sua história. E ele está cantando isso com o povo constantemente, porque afinal de contas é um cântico de romagem, é um cântico de peregrinação. Então várias vezes eles estariam lembrando dessas figuras, tanto da geografia como do rito sacerdotal. Nós precisamos viver assim. E os símbolos para ajudar a identificar estão aqui diante dos nossos olhos. Isto é bom, isto é agradável. A graça e a bênção que vem de cima e escorre para os outros. O óleo que vem à cabeça de Arão e escorre dele para os outros. A água que vem do Hermon e escorre para os outros. A bondade de Deus que vem sobre nós deve escorrer para os outros também. É assim que deve caracterizar o povo de Deus. É assim que nós precisamos ser sempre marcados. Comunhão, consagração, compartilhamento. Pode guardar as suas agulhas. Comunhão, consagração, compartilhamento. Eu não entendo nada de fazer com agulhas. Só estou ajudando a tentar lembrar amanhã do que o Salmo estava dizendo. A graça de Deus, a bênção de Deus vindo a todos nós,
vai nos permitir viver em comunhão, vai nos fazer nos envolver sempre em consagração e vai nos ensinar a uma vida de compartilhamento. Essa é a união que o salmista está querendo dizer aqui. Ele vai lembrar do local do santuário, do povo de Deus ali reunido. Ele fala sobre essa ideia, olha, vamos ter um coração, uma só alma. E quando não existe comunhão, não existe unidade, não existe união, não há bênção. Porque a parte final do versículo vai dizer, ali o Senhor ordena o Senhor. Onde há estas coisas? Portanto, é bênção de Deus sendo determinada no momento da comunhão, da consagração, do compartilhamento. Se há dissensão, discórdia, se há desavença, se há divisão, inimizade, se há rancor, se há separação, o Espírito de Deus é entristecido. Não há alegria em Deus e a nossa vida emperra. Depois que Davi reinou, vem então Salomão, Roboão. A caminhada destes dois não é tão fiel a Deus quanto era de Davi. Novamente vai surgir divisão no reino, então o reino do norte, então Israel, mais tarde vai ser cativo pela Síria. O reino do sul, que é de Judá, os descendentes de Davi, serão cativos pela Babilônia. Você vai ler depois no Antigo Testamento as histórias contadas por Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel. E eles então começam a pregar a respeito da vinda do Messias, aquele que de fato estaria promovendo a união do povo de Deus mais uma vez. E quando nós então chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos a fidelidade do compromisso de Deus, a promessa de Deus dizendo que era do descendente de Davi que haveria de vir o que estaria para reinar por todos os tempos. E fala sobre Jesus, aquele que, quando recebido no coração, promove em nós tanta alteração que nos leva então a entender que eu preciso viver em comunhão com Deus e isso ser vivido na comunhão com os meus irmãos. Me faz entender que eu preciso viver uma vida consagrada a Deus e a partir disso me oferecer aos meus irmãos. Daquilo que Ele me tem dado, os dons, talentos, capacidades, compartilhar com os meus irmãos. Isso é aquilo que o próprio Senhor Jesus nos faz, porque quando nós compreendemos que a vida eterna começa a ser vivida neste tempo presente, nós não ficamos apenas aguardando as delícias da glória eterna, mas queremos fazer com que essas delícias sejam aproveitadas aqui entre nós também. A vida da igreja de Cristo se mostra em família. Por isso que nós não nos sentimos solitários. Em qualquer lugar onde você vá, estando numa igreja cristã, você vai se encontrar com família, com o povo de Deus, que deve também promover como característica essas bênçãos da união. Por isso não adianta nós apenas nos ajuntarmos nos domingos para então vivermos a realidade do Salmo 133. Isso é para que amanhã aconteça, terça-feira aconteça, toda semana aconteça, todo o restante deste ano aconteça. Porque a união acabará sendo o testemunho da nossa fé, o testemunho da nossa peregrinação, o testemunho da nossa jornada. E se alguém quiser destacar de nossa vida algum cântico especial, alguma canção especial, que eles digam, olha, ele sempre cantou acerca da vida em união, tão boa, tão agradável, manifestação da graça e da bênção de Deus sobre o seu povo. Tricô: comunhão, consagração e compartilhamento. Que Deus nos abençoe.